Eu estava vendo uma pesquisa essa semana e olha só para você ver o que é que essa pesquisa diz, né? Ela estava dizendo que a humanidade está adoecendo rapidamente e coletivamente. Rápido e coletivamente. Veja só, de acordo com a pesquisa, uma em cada duas pessoas estão desenvolvendo ou vai desenvolver algum tipo de transtorno psiquiátrico. Uma em cada duas. Isso significa 50% da população mundial. Uma em cada duas pessoas, nesse exato momento, está sofrendo por um transtorno psiquiátrico ou ainda vai sofrer nos próximos meses ou anos aí, né? Isso representa 50% da população do mundo. São praticamente 4 bilhões de pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Antigamente a gente ouvia falar, há um tempo atrás aí, a gente ouvia falar raramente de pessoas com transtornos psiquiátricos. Esse tipo de problema de saúde era a exceção. Hoje se tornou regra, né? Hoje em todos os lugares vemos pessoas asfixiando o seu prazer de viver. Você que está aqui comigo agora certamente conhece alguém que está com depressão, que esteve com depressão, alguém que suicidou, né? Algum problema onde as pessoas estão se tornando presas, estão sendo prisioneiras de seus traumas, tornando-se escravos numa sociedade de liberdade, né? Ninguém está preso atrás das grades, né? As pessoas, pelo menos esses 4 bilhões de pessoas, não estão presas atrás das grades, elas estão presas dentro do próprio cérebro, dentro da própria mente. E elas padecem pelos seus problemas emocionais, né? Pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela sua forma de pensar. Então é por isso, né, que é vital para que a gente aprenda aí ferramentas de gestão de emoção, ferramenta de gestão emocional para a gente saber lidar, né? Lidar com as nossas emoções, para dissolver aí, para desenvolver as habilidades, para que a gente possa se tornar autor da nossa própria existência. Mesmo diante das contrariedades, das frustrações, dos fracassos que a vida aí nos proporciona, nós precisamos tomar as rédeas das nossas vidas e para isso a gente necessita de ferramentas de gestão emocional. Gestão emocional, que é o assunto que eu tenho falado aqui nos meus vídeos, né? Essa expressão gestão emocional se tornou muito comum para mim, logo após aí, a pandemia ter chegado, essa expressão ficou muito conhecida. Então a gente precisa desenvolver habilidades para lidar com as nossas emoções, né? Mas infelizmente o senso comum acha que não precisa. O senso comum acredita que à medida que a gente for amadurecendo, as coisas passam, as coisas mudam, as coisas melhoram. Isso pode até ser verdade, né, para outras situações, mas no caso de situação emocional, né, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque um problema emocional ele tende a ficar pior. Um problema emocional, se ele não for sanado, ele pode ser carregado para a vida inteira e pode causar problemas, né, uma vida inteira. Isso, né? Então isso não é verdade, né? A gente precisa trabalhar aí as nossas emoções. Existe uma memória RAM, né, que é a chamada, essa RAM é o registro autônomo da memória. A nossa memória faz registros autônomos de das emoções, né, daquelas sensações, daquelas emoções com maior volume emocional. Uma perda, uma crise, uma traição, uma humilhação pública, um divórcio, né? Uma rejeição social, uma crise de pânico, enfim. Né? Todas essas situações onde a gente sente muita raiva, muita dor, muita angústia, muito desespero, se sente muito só, se sente impotente, se sente incapaz. Todas essas situações vai gerar uma janela de dor no cérebro. O cérebro vai registrar isso, né? Será registrado de maneira poderosa, inclusive, criando uma janela encarceradora. As pessoas estão presas
dentro do próprio cérebro, né? É uma janela asfixiante. Essa janela também é conhecida como duplo power, duplo P, né? O P vem aí de poder, né? De poder. Poder de quê? Poder de ser lida, essa memória tem o poder de ser lida e relida várias vezes. Quanto mais relida, quanto mais, né, vivenciada, quanto mais experienciada, essa emoção vai criando raízes. É como se fosse uma sementinha jogada no solo fértil do cérebro, da mente, né? Uma emoção que vai criar raízes, que vai germinar, que vai virar uma árvore e que daqui a pouco está dando os frutos, né? E você vai estar colhendo aí os frutos dessa emoção. Portanto, é preciso saber lidar com essas emoções, né? Porque nós somos asfixiados por essas janelas de emoções negativas, que nos impede de viver uma vida solta, livre e expressar todo o nosso potencial. Então, o duplo P aí, né, é um biógrafo inconsciente, inconsciente que registra todas as nossas emoções de forma não autorizada. Toda a experiência, né, intelectual, emocional, imagens mentais, autopunições e autocontrole, pensamentos pessimistas, todas essas coisas, o cérebro está aí registrando e criando janelas emocionais. Com isso, nós podemos mortificar o que nós temos de melhor. Toda a nossa potência para desenvolver, para crescer, para ter sucesso, para criar coisas novas, para ser feliz, pode ser sufocado por essas emoções negativas que o cérebro registra e faz questão de ficar repetindo isso, né? Então, se o nosso eu não aprender a desenvolver a gestão emocional, esses sentimentos, essas emoções podem nos sufocar. Sabe aquele momento onde você é convidado para dar uma palestra, de repente você é chamado para dar uma palestra, para falar para algumas pessoas, e aí vem aquela sensação de fracasso, de que vai dar tudo errado, e você tem vontade de enfiar no primeiro buraco que aparece. Pois é, né, essas janelas estão aí, de pensamentos negativos, né? Então a gente precisa desenvolver ferramentas, fazer uso das ferramentas para gerir essas emoções, para lidar com essas emoções, para intervir nesses pensamentos, né? E filtrar esses estímulos estressantes, né? Por isso a RAM, né, que é o registro autônomo de memórias, né, vai imediatamente criar janelas traumáticas para qualquer e todo trauma. Qualquer trauma que você tiver. Né? Foi rejeitado por alguém, né? Foi humilhado publicamente, passou por uma separação, enfim, qualquer trauma, o cérebro vai lá registrar isso de forma negativa e vai ficar repetindo isso se você não criar uma ferramenta para gerir essas emoções, para controlar essas emoções e não deixar que elas tomem conta de você, né? Então é por isso que as pessoas podem fracassar, né? Podem fracassar, por exemplo, uma pessoa que estudou tanto para fazer uma prova. Ela vai lá fazer uma prova, sabe tudo da prova, mas na hora da prova vem aquele sentimento: nossa, será que eu vou conseguir? Aquele sentimento de fracasso. E aí a pessoa é tomada por um pânico, o coração dispara, os batimentos cardíacos aceleram, a respiração modifica, a pessoa começa a suar, ela não começa a ver direito, né? Ela começa a ficar inquieta, e aí todas essas emoções bloqueiam todo o conhecimento que aquela pessoa tinha a respeito daquela prova. Ela não consegue acessar as informações necessárias, ela não consegue acessar o potencial dela, porque uma emoção negativa surgiu, né, desengatilhou aí todo um processo de estresse e ela não vai conseguir agora acessar as informações que ela precisa para fazer a prova para a qual ela se preparou. Né? Então, a memória RAM pode se tornar uma masmorra ou até mesmo um presídio de segurança máxima. E nesse exato momento de fazer um teste, por exemplo, esse gatilho dispara, abre uma janela emocional de dor que bloqueia toda a informação que você precisava para se sair bem naquele momento. Né?
Tem uma frase, né, de um autor famoso aí, ele disse assim, que há muito mais feras no nosso cérebro, né? Há muito mais feras aqui, há muito mais animais ferozes aqui no cérebro humano do que nas savanas africanas. Então a gente precisa saber dominar essas feras que estão no nosso cérebro, né? Que nos coloca aí em situações de desespero, situações de pânico, situações que vai nos fazer se sentir fracassados e vai nos colocar numa situação de desconforto, né? Então, nós estamos desenvolvendo aí um treinamento de gestão emocional. Por quê? O treinamento de gestão emocional, ele dá a oportunidade para as pessoas desenvolver o seu eu. Te dá a oportunidade para você se conhecer melhor, para você conhecer suas emoções, para você se tornar mais forte, para você se tornar um líder de si mesmo, para que você seja seguro, para que você conheça as suas emoções, para que você conheça os gatilhos que vão disparar aquelas memórias indesejadas. Né? E uma vez que você aprende a entender isso, aprende a identificar os gatilhos e aprende a usar as armas da gestão emocional, você vai conseguir aí deixar aflorar o seu potencial. E se não aprendermos a lidar com nós mesmos, né, essa empresa aí chamada cérebro humano vai se tornar um caos, né, vai destruir todos os nossos recursos naturais para o sucesso. Mas nós precisamos ser autores da nossa própria vida, precisamos saber gerir as nossas emoções. Mas antes de gerir, nós precisamos conhecer os gatilhos, precisamos conhecer as emoções. E aí, conhecendo as emoções e conhecendo as ferramentas para controlá-las, fica fácil de você deixar aflorar o seu potencial. E aí, né, um treinamento de gestão emocional, ele vai fazer, né, do seu eu, né, porque o seu eu precisa sair da condição de espectador e assumir a condição de ator da sua própria vida, de diretor principal da sua própria vida. Né? É preciso impugnar o próprio medo, discordar do medo, confrontar a insegurança que vem em nós, duvidar, criticar, né? E determinar ser protagonista da própria história. E nós estamos desenvolvendo aí um treinamento de gestão emocional para o início de fevereiro. Se você quer se autoconhecer melhor, se você quer se tornar protagonista da própria vida, se você quer conhecer os gatilhos que fazem você sair do controle e se você quiser aprender a usar armas de gestão emocional, entre em contato com a gente através do WhatsApp 33 98869 5186. E vamos aí participar do treinamento que vai te ajudar a controlar as suas emoções e ser dono de você mesmo. Controlar as feras que estão aí no seu cérebro. Ok? Um grande abraço para você.